Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Ligados Integrados. Hora de falar sobre a produção de aves e suínos. Você já ouviu falar em água dura na suinocultura? Afinal, o que é a tal de dureza da água? Como isso afeta o desempenho dos animais? Vamos te ajudar a entender. Mercado PIB do Brasil cresce no segundo trimestre do ano na comparação com o mesmo período do ano passado, mas recua em relação ao primeiro trimestre de 2021. A agropecuária é o setor com maior queda, menos 2,8%. Tudo isso e mais, vamos juntos até meio-dia. Não existe vida sem água, né? E não existe suinocultura sem água de qualidade. Alguns produtores precisam se reinventar para manter o abastecimento ideal das propriedades e atender às necessidades dos animais. Hoje a gente vai conhecer o Christian e o seu Alcemir, que venceram dificuldades e criam lotes saudáveis e rentáveis. O Christian vai contar o que ele fez para resolver questões relacionadas ao pH da água. E o seu Alcemir vai falar sobre a implantação de uma estação de tratamento. Então, bora ver o conteúdo. O Christian cria suínos em terminação. Na granja dele, a água de poço artesiano é de excelente qualidade, mas com pH elevado, interferindo nos indicadores zootécnicos dos animais. Antes de instalar esse sistema de dosagem do cloro e o regulador de pH, tinha uma restrição, dá para se dizer, grande no consumo, principalmente na fase inicial. Aí, após que foi instalado esse sistema, percebe-se que foi melhorado bastante o consumo, principalmente na fase inicial. E antes tinha problema de diarreia, sobrava ração nos coxos, assim, dá para se dizer bastante. Tu colocava o mínimo que é na tabela que tem, às vezes não comiam no início. E após isso, melhorou bastante. O pH elevado causa restrição de consumo e baixo desempenho zootécnico dos animais, prejudica a digestibilidade dos alimentos e interfere na absorção dos nutrientes da ração. Bom, essa aqui é uma estaçãozinha de dosamento de cloro e o acidificante, o regulador de pH. Essa aqui é uma caixa mestre, é a água oriunda de artesiano, poço artesiano. Porém, o pH dela é um pH elevado, acima de 9, é muito alto, isso restringe muito o consumo dos animais. Então, aqui é o cloro e o regulador pH, e daí essa caixa aqui vai para as outras caixas ali embaixo, que vai para os galpão, e para lá tem as matrizes também, vai água para lá também por causa dos leitão também. E o custo disso aqui não é elevado, tu vai comparar, botar na caneta, isso é quase zero o custo aí, comparando o retorno que dá depois no final do lote. Então aqui a gente agora, para tentar mostrar um pouco da diferença que tem de pH na água, a gente trouxe aqui uma amostra, né, de água coletada direto do poço, né, sem a adição dos produtos, né, de regulador de pH e sem a adição do cloro. A gente vai fazer o teste aqui para tentar evidenciar um pouquinho de como fica a coloração da fitinha. Quando a gente mergulha no copo com água, a gente tem uma coloração bem rosa no pH. Agora a gente vai pegar uma amostra direto do bebedouro, né, aonde a gente vai evidenciar a correção do pH. Então aqui, como vocês podem ver, uma água limpa, água com qualidade, e a gente vai fazer o teste da fitinha, onde a gente vai ver que não tem
pH tão elevado. Quando a gente compara, né, você nota que tem um pH muito mais elevado, né, acima de 9, né, a água sem a correção do pH. São 4 meses se dedicando ao ciclo de produção dos animais em terminação. O Christian está feliz com os resultados dos investimentos. E hoje a gente tem, assim como a gente tem um ânimo a mais para trabalhar, que sabendo que tu vai cuidar na fase inteira do lote, tu vai chegar no final do lote e tu tem uma remuneração assim bem satisfatória. Já o seu Alcemir é produtor de leitões na fase de creche. Essa granja, então, é uma granja na qual vinha enfrentando algumas dificuldades devido à qualidade de água ser imprópria para o consumo, né? Água de origem de açude, né? E hoje a gente vai mostrar aqui, então, uma estação de tratamento de água para a suinocultura. Aqui eu tenho a caixa que vem água do açude. Aí tem os produtos que vai para decantar a água aqui, que vem lá do açude, ela vem por de gravidade aqui. Depois daqui, que ela está aqui, fez todo o processo, o medicamento para limpar a água, dá para deixar 1 hora e pouco. E a água vem do açude, vem isso aqui, ó. Essa água aqui. Depois que ela fez todo o processo aqui, então automaticamente ela vai na outra caixa, que eu vou mostrar agora. Então é o painel que depois que eu falei lá no começo, chegou a água, a bomba aqui está tudo direitinho, que ela tem um processo, a bomba lá que puxa, passa nesse filtro aqui e vai naquela outra caixa que a água já está pronta para ir para os leitão. Vocês viram que eu tirei a água no começo, essa aqui, que a água chegou lá, agora a segunda água que está pronta, que é essa aqui. Essa água aqui, eu vou tomar água, eu dou do açude, olha a diferença. Com o produto lá e água limpa aqui. Conversando, e eu consegui melhorar a minha propriedade com o tratamento da água, porque não adianta você ter tudo certinho no chiqueiro e o principal a água. A água de qualidade está relacionada à conversão alimentar, à mortalidade dos animais, ao ganho de peso e ao baixo uso de antibiótico. E o investimento do seu Alcemir no tratamento da água já se pagou. Se você tem dúvidas sobre o assunto, corre no nosso chat no YouTube e manda pra gente que nós vamos responder agora. A gente continua falando sobre a qualidade da água na suinocultura. Talvez você já tenha ouvido falar em água dura. A gente vai conversar agora com o Thomas Hayashi, que é engenheiro mecânico, para entender melhor esse conceito. Muito bom dia para você, Thomas. Bem-vindo. Bom dia, Júlia. Muito obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos. Bom dia a todo mundo aí, todos os espectadores. Nós é que agradecemos a sua presença aqui mais uma vez, Thomas. Vamos começar então pelo conceito propriamente, né? O que é, afinal, essa dureza da água? Olha, de modo geral, a água dura é uma água que possui uma alta concentração de cálcio e magnésio. E isso acaba conferindo, uma alta concentração de sais, né? Em alguns casos também a presença de ferro. E o que isso afeta? Afeta a palatabilidade da água, afeta a conversão alimentar dos animais e é uma água que acaba gerando depósitos de resíduos dentro dos tubos. Então os canos de água, eles acabam tendo adesão dos minerais presentes na água. Eles têm problema também com entupimento, entupimento dos bebedouros, entupimento de chuveiros. É bem possível notar ali em propriedades onde eu tenho um chuveiro que entope com frequência e ele tem uma coloração esbranquiçada na saída do chuveiro. E eu tenho também dificuldades com a formação de espuma no momento em que eu vou fazer uma lavagem do galpão. Então isso acaba atrapalhando muito, eu tenho um grande desperdício de detergente no processo de lavagem da granja. Então, a água dura, assim, pode falar. A água dura em si, ela tem sua faixa de tolerância, né? Mas é muito importante monitorar esse parâmetro porque ele tira a performance da granja e ele tira a performance da lavagem.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Então, interfere tanto na conversão alimentar dos suínos, quando a gente se refere à água de bebida, mas também interfere na limpeza dos galpões. Sim, sim. Na conversão alimentar, acaba gerando a diminuição do consumo de água, né? Acaba gerando a passagem de ração, né? A tradicional passagem de ração pelo animal. E na lavagem do galpão, na má formação de espuma, né? Fora isso, nós temos também problemas com o acúmulo desses minerais nos bebedouros, nas chupetas, onde acaba tendo problema de gotejamento, né? Então tem ali um bebedouro que não fecha totalmente, ele nunca para o gotejo por conta de acúmulo de mineral nas vedações das chupetas. E é isso que vai formar o biofilme? Sim. O biofilme, ele é composto basicamente por duas camadas. Ele tem uma camada mole e uma camada dura. A camada dura do biofilme, que é a primeira face que adere aos canos, ela é geralmente proveniente da água dura, né, dos minerais ali. Então é a adesão do ferro, do manganês e do cálcio. E aí quando... Sim, diga. Essa primeira camada do biofilme acaba dando aderência para a formação do biofilme mais mole, que ali sim formam as colônias de patógenos e que geram todos os problemas de contaminação na água. E aí quais problemas de saúde dos suínos podem estar relacionados a essa má condição da água? Geralmente a formação do biofilme que ocorre na tubulação ele acaba gerando uma contaminação da água após o reservatório. Tá? Então, um ponto bem interessante que todo mundo faz uma análise de água no poço, faz uma análise de água no reservatório, e quando você faz a análise após o final do bebedouro, você nota que tem contaminação. E essa contaminação ela é proveniente dos canos, do biofilme presente na tubulação. Os problemas que nós temos ali geralmente bactérias, né? Então, bactérias heterotróficas, coliformes, E. coli, que acaba se formando em função de biofilme, da formação do biofilme e também da nutrição, vamos dizer assim, desse biofilme por conta de veículos de medicamentos e resíduos que acabam decantando dentro dos tubos. E aí a água vai para análise, como você disse, né? Uma amostra da água pode ir para análise, pode ser avaliado pH, turbidez, cor, coliformes fecais. E aí quais são os conceitos? Tem o conceito de água dura nessa análise, mas também tem o conceito de água macia. Explica para a gente. Isso. Os níveis de dureza na água, eles estão baseados com a concentração destes minerais. Então, uma água dura, ela está caracterizada pela grande presença, né, do cálcio e magnésio, principalmente cálcio e magnésio, e a água média e água macia é simplesmente pela baixa concentração ou até inexistência destes minerais. E aí surge um termo diferente, né, que é uma água macia ou água dura, mas está simplesmente relacionada com esses minerais, a concentração dos minerais na água. E aí a gente viu ali o pessoal na reportagem falando muito sobre o pH ideal da água, né? Uma vez que a gente oferece água ideal para os animais, a gente evita inclusive mortalidade, né? E também pode diminuir inclusive o uso de antibióticos nas granjas. Sim, com certeza. O uso que já é bem comum, né, na suinocultura, a utilização de acidificantes para que eu possa regular o pH da água. Por quê? Um dos principais fatores é que uma água com um pH elevado, ela não permite a sanitização pelo cloro. Tá? Então, o cloro, quando ele é administrado numa água com um pH acima de 7, 6,5, 7, ele acaba que perde sua função biocida. Ele não consegue eliminar os patógenos que estão na água. Então, uma das principais estratégias é reduzir o pH para que o cloro consiga ter uma ação biocida e desinfetar a água. Outro ponto que é muito interessante
é que água, quando eu acidifico a água e consigo trazer a água num pH abaixo de 5, eu tenho uma menor incidência de multiplicação dos patógenos que são maléficos para os animais, como salmonela. Então, a multiplicação da salmonela numa água com pH abaixo de 5 é bem menor. Por isso que a acidificação é um dos grandes aliados para o suinocultor e para o manejo. E outro ponto interessante que o pessoal também destacou ali na reportagem foi que quando a gente oferece uma água de qualidade para os animais, fica melhor para trabalhar, fica melhor para os animais e melhora o rendimento do produtor no final do dia, né, Thomas? Com certeza. Eu faço uma pergunta sempre bem simples para o produtor, né? Mas inclusive na matéria ele deu um exemplo que eu achei bem legal ali, mas a pergunta é clara: você tem coragem de beber a água que você dá para os seus animais? Né? A partir do momento que você tem uma dúvida sobre o consumo da água que você cede para o seu animal, é sinal de que não temos uma água de qualidade. Tá? Mas a água é fundamental, não adianta ter uma estrutura robusta, uma estrutura cheia de equipamentos de alta tecnologia, se o nutriente principal não é fornecido com qualidade. E o nutriente principal é a água. Né? O suíno ele pode ficar sem ração por um tempo, mas ele não pode ficar sem água. A água é base de tudo. Perfeito. Thomas, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Até uma próxima. Obrigado, Júlia. Até mais. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau. E depois do intervalo tem as curiosidades do nosso setor. O ovo de codorna tem os mesmos nutrientes que os ovos de galinha? Você vai saber no quadro Criar é Ciência. É já, não vai perder. Olá, sou Jorge Luiz Costa, criador de frango caipira Seara, município de Uberaba, Minas Gerais. O agro não pode parar. Ligados e integrados, volta já. O efeito das geadas está preocupando a agropecuária. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor registrou uma queda de 2,8% na participação no Produto Interno Bruto do Brasil no segundo trimestre de 2021, em relação aos 3 primeiros meses do ano. As pastagens resistiram à seca nos últimos meses, mas quando iniciaram o processo de recuperação, vieram as frentes frias, prejudicando a produção. No geral, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto apresentou estabilidade com uma leve queda de menos 0,1% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Frente ao mesmo trimestre de 2020, o PIB cresceu 12,4%. E vamos saber como fica o tempo aí na sua região. A Priscila Paiva vem atualizar a gente. Bom dia, Pri. Prazer te receber aqui hoje para atualizar a gente. Prazer estar contigo aqui, viu, Júlia? Com todos que estão acompanhando aqui o programa. Vamos dar já uma olhadinha direto nesse satélite, ver o que tem aqui de informação. A gente tem uma nova frente fria avançando lá pelo Rio Grande do Sul, tem uma antiga frente fria na Bahia, e essa antiga frente fria da Bahia é a que será responsável, Júlia, por trazer aí chance para granizo, sabe onde? Em boa parte da Bahia, também Nordeste de Minas Gerais e Espírito Santo. Portanto, esses 3 locais com chance para granizo, tá? Observando a chuva aqui até o dia 9 de setembro, o que a gente consegue perceber? Aos poucos, Júlia, essa umidade está despertando no Brasil Central. E essa é uma boa notícia porque o ano passado demorou demais para a gente ter aí a revitalização das pastagens, umidade até mesmo no sul do Brasil, atrasou demais. Esse ano, a umidade da floresta amazônica ela está um pouquinho mais ativa, já voltou a chover em Rondônia, está chovendo um pouco em Mato Grosso, e aqui a gente consegue perceber que também volta a chover no sul do Brasil, com volumes aqui de 30 a 40 milímetros, que é esse verdinho do mapa, tá? A gente também vê esse verdinho do mapa lá naquela região onde tem ali sul da Bahia, nordeste de Minas Gerais, onde tem granizo. Vamos avançar um pouco mais, porque a gente consegue fazer aqui na previsão do tempo, enxergar lá adiante. Esse é um mapa importante. Eu mostro que de 9 a 17 de setembro, diferente do ano passado, você tem chuva de 70 milímetros acumulados, em parte ali da metade norte de Mato Grosso, de Rondônia, tem chuva para o Paraná, tem chuva para Santa Catarina. É bem certo que as áreas ali onde a gente tem bastante produção ali de avicultura, ela não tem uma chuva muito regular,
mas ela aparece sim em setembro. Olha só Chapecó, com 31 milímetros. E as ondas de frio vamos ter? Já vamos ter uma logo agora, a partir deste fim de semana. Lá para meados ali do dia 10, você já vai ver a temperatura despencando, mas não a ponto de provocar geada. Você vai ter 10 de setembro 8 graus, mas não é temperatura tão baixa assim. E depois disso, nem faz tanto frio. Então dá pra gente dizer que setembro tem 2 ondas de frio, uma agora depois do dia 7 e outra lá no dia 20, mas sem grandes riscos para o sul do Brasil. Júlia. Que seja um mês bom para todos nós, né? Com certeza. Obrigada, viu, Prit? Espero que mais vezes, hein? Vamos ver, se tiver oportunidade a gente aparece aqui, mas logo a Kelly Ávila está de volta aqui para fazer um excelente trabalho. Obrigada, Pri. Que os ovos de codorna e os ovos de galinha têm tamanhos diferentes, a gente já sabe, é claro. Mas será que isso influencia na quantidade de nutrientes? Ou será que um é mais nutritivo que o outro? Vamos saber no quadro Criar é Ciência. O ovo de codorna é riquíssimo em proteínas e contém minerais fundamentais para o nosso organismo, como o ferro, o manganês, o cobre, o fósforo e o cálcio. Além de fácil digestão, o alimento tem baixa taxa de colesterol e uma impressionante quantidade de vitaminas A, B1 e B2, C, D, H e E. Para se ter ideia, um ovo de codorna equivale a 100 gramas de leite em calorias, proteínas e vitaminas. E por isso certamente nos dá energia e força para qualquer atividade. Surgiu até um papo de que o ovo de codorna seria afrodisíaco, mas não há nenhum estudo científico que comprove. Na comparação com o ovo de galinha, a diferença consiste na concentração. O ovo de codorna é considerado mais concentrado porque potássio e vitamina B1, por exemplo, tem mais nele do que no de galinha. É que proporcionalmente a gema do ovo de codorna é maior e é nela que estão os nutrientes. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. A gente se encontra amanhã. Até! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.